O Palmeiras venceu, mas não convenceu. Tem muita coisa importante nesse vídeo. E comenta também a respeito do Palmeiras, que está buscando volantes bem menos famosos do que os especulados. E te atualiza sobre o Palmeiras. Abel Ferreira declarou que vários atletas alviverdes, inclusive ele, tiveram propostas para deixar o Verdão. Preciso te atualizar sobre as últimas do mercado, bastidores, finanças. Tem muita informação importante como a do Palmeiras. Você sabia que Leila Pereira não reajusta o contrato de patrocínio da FAM e da Crefisa com o Verdão há um tempão? Vou te dar detalhes e informações sobre esse tema. Antes de contar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração, mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada, só apertar o botão vermelho de inscrever-se. Combinado? Já o goleiro Everton do Palmeiras tem um dado curioso e triste para ele. Nesse sábado, na vitória por 3-1 contra o Fortaleza em casa, o Everton tomou mais um gol de pênalti. A última vez que ele fez uma defesa de pênalti no decorrer de uma partida, ou seja, no tempo normal, se deu há muito tempo, em novembro de 2019. Todas as últimas 23 cobranças não tiveram defesa do goleiro palmeirense. Quero falar agora sobre o Palmeiras e a declaração forte de Abel Ferreira depois da vitória alviverde por 3-1 contra o Fortaleza. O técnico português admitiu que ele e vários atletas do Palmeiras tiveram propostas nos últimos dias. Os atletas aos quais ele fez referência foram Gustavo Gomes, Luan, Zé Rafael, Piquerez e Vanderlan. A frase é a seguinte, abre aspas: os jogadores tiveram e o treinador também teve propostas, mas assinamos um contrato com o Palmeiras e temos obrigações a cumprir. Se quiserem sair, terão que pagar a cláusula. Quando ele fala em cláusula, ele está se referindo à multa rescisória. Achei um pouquinho radical a frase, mas ele complementa. É simples. Gomes, Luan, Zé Rafael, Piquerez, Vanderlan, todos esses que eu falei tiveram propostas, mas não devem sair. O Abel ainda encontrou espaço para dar uma cutucada. Não sei em quem, imagino o Jorge Sampaoli, mas você vai me ajudar identificando no comentário. A frase faz a seguinte, abre aspas: vários treinadores se recusaram a vir para o Palmeiras. Um deles está em um grande clube brasileiro que disse que o Palmeiras não tinha capacidade para lutar por títulos. Já o outro, ele se refere a ele, estava na Grécia com uma piscina espetacular e veio correr risco. Corri o risco, inclusive, de ficar sem a minha mulher. Fecha aspas. Abel ao estilo chorão. Ele é muito bom treinador, mas nas coletivas sempre dá uma exagerada. Você pensa o que sobre tudo que eu contei a respeito do Abel? Usa o espaço para comentários. Tô curioso para saber sua opinião, beleza? Bora mudar de assunto e falar a respeito do Palmeiras, que venceu, mas não convenceu. Vitória por 3-1 contra o Fortaleza, dentro de casa, no Allianz Parque, jogo das 4 da tarde. Os gols do Palmeiras, Richard Rios, Rafael Veiga, que encerrou um longo jejum, e no finalzinho, Breno Lopes, estatística curiosa. O Breno é o artilheiro dos gols nos acréscimos, quase todos os gols dele na reta final das partidas. Eram 5 jogos sem vitória do Palmeiras, com 3 empates e 2 derrotas. O triunfo fez o Verdão pular para o terceiro lugar, 28 pontos, os mesmos 28 pontos do vice-líder Flamengo. O problema é que o Botafogo tem 11 pontos a mais e um jogo ainda por fazer. Leila Pereira não escapou dos protestos antes, durante e depois da partida. Um dos cantos mais ouvidos no Allianz Parque foi: ô Leila, faz um favor, vende o avião e contrata jogador. E você concorda com a torcida? Tá bravo com a Leila? Use o espaço para comentários e avalie. Bora falar sobre uma polêmica que envolve Leila Pereira, Palmeiras e seus patrocínios. Você sabia que o Palmeiras não tem reajuste nos contratos de patrocínio da Crefisa e da FAM desde 2019? Então você deve estar pensando, bom, se isso existe, o Palmeiras está com um contrato estabilizado, não tem melhorado seus rendimentos com patrocínio, certo? Errado. Dá para dizer que o Palmeiras tem um contrato hoje pior do que o de 2019, até porque a inflação no período foi de 27,6%. Dessa maneira, os 81 milhões de reais por temporada garantidos pelo contrato da Crefisa e da FAM por todas as propriedades do uniforme do Palmeiras, esse contrato está se desvalorizando, ele tem valido cada vez menos. Detalhe importante, ele só termina em dezembro de 2024, quando será ainda pior. Flamengo e Corinthians têm contado para vocês com frequência. Hoje tem contratos de patrocínio
por toda a camisa, que garantem bem mais dinheiro do que o Verdão. Palmeiras, que alguns anos atrás era o campeão de faturamento com patrocínio, graças a Leila, hoje se tornou o terceiro colocado e está ficando cada vez mais distante. É por causa disso que um grupo de conselheiros importantes no Palmeiras tem se mobilizado para que a Leila não consiga a prorrogação automática desses contratos de patrocínio no fim da temporada que vem, quando acaba seu mandato. Certamente ela será candidata à reeleição e imagina-se que ela vá trabalhar para a prorrogação desses vínculos. Os palmeirenses entendem que esses contratos se tornaram contratos ruins. Quero muito saber a sua opinião. O que você pensa sobre essa história? Use o espaço para comentários e avalie. Combinado? Bora falar agora sobre o futuro de Gustavo Scarpa, ex-meio atacante do Palmeiras, que vira e mexe é especulado por aqui. Já o colocaram de volta no Palmeiras, no Flamengo, agora estão falando em Botafogo. A situação do Scarpa é a seguinte: ele tinha contrato com o Palmeiras até 31 de dezembro do ano passado, se mudou de graça para o Nottingham Forest. 6 primeiros meses não foram bons no futebol europeu, ele foi muito mais reserva do que titular no time que brigava contra o rebaixamento e conseguiu se manter na primeira divisão. Não está sacramentada a permanência do Scarpa no Nottingham Forest, mas dá para cravar que ele não voltará ao Brasil. Em meio a sondagens, o meio atacante descartou o retorno. Ele disse que demorou muito tempo para conseguir a transferência para o tão sonhado futebol europeu e pretende ficar por lá mais tempo. Ainda que o Nottingham Forest não tope ficar com ele e prefira emprestá-lo, o Scarpa vai preferir jogar por empréstimo em outro clube do futebol europeu do que voltar ao futebol brasileiro. Eu acho absolutamente normal. Enquanto ele não resolver esse problema, essa vontade de estar no exterior, natural que fique por lá. Clubes brasileiros interessados no Scarpa vão precisar esperar mais um tempinho. Caberia no seu time do coração? Se sim, use o espaço para comentários e diga o porquê. Se não, também estou curioso para saber o que você pensa, beleza? Bora falar agora sobre o Palmeiras, que tem novos alvos para a função de volante. Mas esqueça aqueles nomes mais robustos, grandes, de qualidade. Jean Lucas foi para o Santos, Matheus Henrique deve continuar no Sassuolo, o Wallace não vai sair da Udinese, a menos que vá para um clube maior do futebol italiano. Também falaram em Fernando do Sevilha, o Wendel do Zenit. Os nomes da pauta nessa quarta-feira são bem menos famosos. Aníbal Moreno, volante de 24 anos de idade, argentino do Racing. O nome dele foi revelado pelo César Luiz Merlo, jornalista argentino, que assegura que o Palmeiras já fez um início de negociações com o Racing para tentar comprá-lo. Titular absoluto do clube argentino, 22 jogos, 3 gols e 2 assistências nessa temporada, revelado no News Old Boys, com passagens pela seleção argentina de base, no Sub-20 já disputou o Mundial e o Sul-Americano da categoria. Já em Campinas, o jornalista Lucas Rossafa trouxe a notícia de que o Palmeiras sondou Léo Naldi. Já ouviu falar? Volante titular absoluto da Ponte Preta, contrato até 2025, um dos jogadores que mais se destacaram nesse ano na equipe de Campinas. Ponte, que jogou a Série A2 do Campeonato Paulista, conseguiu seu retorno para a primeira divisão e disputa agora a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, mais ameaçado do rebaixamento do que brigando pelo acesso. E é nesse contexto que o Léo Naldi surge como uma alternativa, seria comprado por algo na casa dos 8 milhões de reais. Vale a lembrança de que um dos 2 reforços contratados pelo Palmeiras nesse ano veio de Campinas, trata-se do Richard Rios, comprado do rival Guarani. Você gosta do Léo Naldi? Como pensa essa estratégia do Palmeiras de buscar jogadores bem menos famosos do que o seu concorrente, no caso o Flamengo?